Uma boa noite e shalom a todos os queridos irmãos, a todos os participantes nesta noite. Você está no canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e desejo estar falando sobre um assunto muito importante. Eu quero estar falando no início desta série de lives sobre o tema Os Profetas de Israel, Espiritualidade da Torá e o chamado ao retorno da aliança. Nas últimas oportunidades que tivemos de estar reunidos aqui, nos domingos, eu estive falando sobre a diferença entre espiritualidade e religiosidade, mostrando para você, mostrando aqui para as pessoas que seguem a minha página aqui no Facebook e também o canal no YouTube, que existe uma grande diferença entre a espiritualidade, ou seja, a conexão com Deus, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, baseada em um estilo de fé, um estilo de vida e um código de regras, normas dado pelo próprio Deus. E existe a diferença da religiosidade. A religiosidade é um sistema de dogmas, de conceitos humanos, de costumes criados pelo próprio ser humano no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos. Então, nós falamos aqui, nas últimas lives, sobre aquilo que Deus entregou no Sinai. O que Deus entregou no Sinai? Deus entregou no Sinai as 2 tábuas da aliança, aonde ali foi estabelecido com um povo que ele escolheu para ser luz do mundo, para ser exemplo, modelo para as nações. Então, ali, Deus dá a Torá. O que significa Torá? Torá significa instrução. Deus se revela através das instruções que ele mesmo deu ali no Sinai para as nações da terra da época. Em especial, para uma nação, a nação de Israel, que foi a nação que ele escolheu para ser a representante dele em cima deste mundo, nesta terra. Então, meus queridos, o Eterno, o Criador de todas as coisas, o Deus de Israel, ele escolheu uma nação, ele escolheu Israel, e ali no Monte Sinai, ele desce, no Monte Sinai para poder entregar as suas instruções, as diretrizes, as normas, as regras, para que aquele povo viesse a gozar de uma comunhão com ele, conhecendo ele, sua vontade, ali ele se expressa. A Torá é a forma de expressar-se que Deus deu ao homem. A forma pela qual o Eterno se revela, se mostra, se dá a conhecer. O que é, então, a Torá? A Torá, as instruções que Deus entrega no Sinai, elas são nada mais, nada menos do que um estilo de vida. As instruções que Deus dá no Torá, no Sinai, da Torá, é nada mais, nada menos do que a expressão da vontade dele, as diretrizes dele, é o manual do fabricante, é a forma como o Eterno, o Criador de todas as coisas, deseja que as pessoas o vejam, é a forma como que ele se dá a conhecer ao homem, à criatura que ele criou, e ali ele não cria uma religião. Ali Deus não estabelece um conjunto de rituais, Deus não estabelece uma religião normativa.
Ali, Deus dá um código de conduta, Deus dá um estilo de vida, Deus faz com um povo uma aliança. Agora, por meio de quem que o Eterno se revela? O servo que Deus escolhe para ser o mediador entre ele e a aliança com o seu povo é Moisés. Moisés foi o primeiro dos grandes profetas do Eterno. Moisés foi o representante de Deus entre o povo. Entre Deus e o povo estava Moisés, o representante do Eterno. Após a morte de Moisés, a partida de Moisés, após Deus recolher Moisés, Deus contou com o serviço sacerdotal, que foi estabelecido já lá no Sinai. A Torá, ela estabelece este serviço a fim de que a humanidade, a começar, pela nação de Israel, pudesse ter acesso ao Eterno, pudesse ter acesso ao Criador. E ele contou também com o trabalho dos profetas, que eram, os Nevlim. Eram o quê? Nada mais, nada menos do que porta-vozes de Deus na terra. Então, os profetas, eles atuaram em nome do Eterno, a favor do Eterno, chamando as pessoas, os israelitas naquela época, para voltar para a Torá, para nunca abandonarem a Torá, para nunca deixarem de viver conforme o manual do fabricante. E por vezes Israel saiu fora dos padrões da Torá. Por vezes Israel saiu fora das normas estabelecidas nas instruções de Deus, a Torá. Então, qual era o serviço dos profetas? O serviço dos profetas, a missão dos profetas era fazer com que as pessoas, naquela época, os israelitas daquela época, voltassem, retornassem para os caminhos estabelecidos pela Torá. Então, queridos, esta série de live que começa hoje tem por título Os Profetas de Israel, a espiritualidade da Torá e o chamado ao retorno da aliança. O que os profetas fizeram e faziam naquelas épocas? Eles demonstravam a espiritualidade da Torá. Eles vivenciavam aquilo que o Espírito de Deus, através dos ensinamentos de Deus na Torá, desejava dos israelitas naquela época. Então, eles chamavam as pessoas a retornar para aquelas regras estabelecidas por Deus, para a prática, o cumprimento dos mandamentos estabelecidos na Sagrada Torá. Agora, uma pergunta. Os profetas criaram uma nova religião? Não criaram. Os profetas abriram denominações? Não abriram. Os profetas eram religiosos? Não eram. Os profetas eram, na sua grande maioria, ou por que não dizer todos eles, eram israelitas, praticantes da fé entregue lá no Sinai, que veio a ser conhecida, é uma nomenclatura criada pelo homem, que veio a ser conhecido como judeus. O que é esta nomenclatura? Judeus não foi entregue, lá no Sinai. Nessa nomenclatura, ela foi desenvolvida com o passar dos anos pelos povos que conheciam os hebreus. Quem eram eles? Os profetas eram hebreus, israelitas, praticantes da fé que Deus entregou no Sinai, que veio a ser conhecida e é conhecida hoje como a fé hebraica, a fé judaica. Mas Deus não entrega essa nomenclatura, de judeus, de judaísmo.
este ismo. Essa expressão, ela é uma expressão que veio com o passar dos anos, dos séculos, né? Foi criada para designar uma fé, uma expressão de fé, uma religião. Então, os profetas eram praticantes de uma espiritualidade segundo a Torá e não eram religiosos. Eles não praticavam religiosidade. Eles chamavam o povo de Israel para se encaixar, se enquadrar e nunca saírem, nunca abandonarem os ensinamentos do único e verdadeiro Deus entregue a Moisés lá no Sinai. Então, irmãos, todos os participantes desta live, todos os que vão assistir esta live, esta série de live, o Eterno se revela no Sinai, entrega uma expressão de fé no Sinai, e ali, depois de entregar isso para Moisés, né? Porque Moisés era o mediador, Deus entrega realmente, na verdade, para Israel. Aquilo era para Israel, mas tinha um mediador, tinha um intermediário, tinha alguém que fazia a locução entre o povo e Deus e o povo. Quem era este alguém? Moisés, né? Então Moisés era o mediador entre Deus e Israel. Ele era o mediador da primeira aliança, né? Porque existiu a primeira aliança e a segunda aliança. A Brit Hadashah, que é o que é a aliança renovada. A primeira aliança entregue em tábuas de pedra no Sinai. A aliança renovada, a Brit Hadashah, ela é entregue com, né, a finalidade de ser escrita no coração do homem através de Yeshua, né? Ela é entregue ali, através da forma como Yeshua viveu, ensinou, morreu e ressuscitou. Então ela é entregue através de Yeshua, e ela é escrita não em pedras, mas agora no coração do homem, pelo Espírito de Deus. Então, meus queridos, entenda isso, que os profetas deram continuidade no trabalho que Deus entrega a Moisés, nas normas que Deus entrega a Moisés. Deus não entrega religião, Deus não cria religião, Deus entrega um estilo de vida lá no Sinai. E este estilo de vida que é entregue no Sinai, chamado a Torá, as instruções, eles são seguidos pelos profetas. Os profetas tinham a missão de chamar Israel para viver de acordo com aquelas normas entregues no Sinai. Os profetas chamavam sempre Israel para retornar para a prática da Torá quando os mesmos se desviavam dos propósitos ensinados por Deus na Torá. Que era o quê? Uma vida de santidade baseada nas regras estabelecidas pelo próprio Deus. Estas regras não foi Moisés quem criou, meus irmãos. Não foi nenhum ser humano quem criou. A Torá já existia. O que é a Torá? Eu vou te falar direitinho o que é a Torá. Quer saber o que é a Torá? Leia Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí você vai saber o que é a Torá. É a revelação de um Deus a um povo. Como ele criou a humanidade, como que ele destruiu a humanidade desobediente por causa de vários tipos de pecado, inclusive a coabitação entre homens, seres humanos, as mulheres da época, né, e anjos. A mácula do DNA do homem, através, né, da semente da serpente, através da cópula de mulheres com anjos. Esse foi o maior pecado e um dos maiores motivos de Deus ter derramado o dilúvio, foi exterminar esta raça, a raça de gigantes, a raça
que veio como fruto de cópula de mulheres com anjos. É só você ler Gênesis 4, você vai ver essa narrativa resumida ali. Se você quer ver mais a fundo sobre isso, é só você ler o livro de Enoque, que não é um livro amaldiçoado, que não é um livro ruim, que foi tirado do cânon, né? Que era para ser um livro canônico, mas a igreja não canonizou. Então, lendo, por exemplo, Gênesis, você vê isso. Êxodo, você vê a redenção de um povo escravo no Egito. Números, você vê o desenvolvimento das regras. Levítico, você vê o estabelecimento de um serviço. E Deuteronômio, você vê a aplicação dos ensinos da Torá de uma forma concisa, profunda e ampla. E Deus repetindo, através, né, de Moisés, a sua vontade, chamando os israelitas à prática da aliança, a afirmar um pacto com ele e a não sair daquele pacto. Então, quer conhecer a Torá? Quer saber o que é Torá? É só você ler esse livro que está na sua Bíblia. Todas as Bíblias têm a Torá. Quando fala Torá, as pessoas assustam e acham que é um livro judaico. Não. É os 5 primeiros livros da Bíblia que está aqui em toda a Bíblia, seja ela cristã, israelita, judia, seja ela qual for. Onde existe a Bíblia Sagrada, tem lá dentro dela a Torá. Então, meu querido ouvinte, os profetas não criaram religião. Os profetas, entenda isso, eles viveram a espiritualidade, a comunhão, a intimidade que Deus deseja através da Torá. Eles não viveram religiosidade humana nenhuma. Vamos começar aqui com uma introdução deste ensinamento, né? Deste estudo que nós temos aqui para apresentar para as pessoas que seguem a página Rodrigo Dias Silva, Servo de Adonai, pelo Facebook, né? Segue essa página, siga, né? Esses ensinamentos aí, para você todo domingo estar inteirado sobre os ensinamentos que a gente passa aqui. Na descrição desta live tem o meu link do canal Rodrigo Dias Silva, Servo de Adonai, lá pelo YouTube. Se inscreva no canal, aperta lá o sininho de notificações, porque sempre, constantemente eu estou postando. Toda vez que eu postar algo lá, vai ter uma notificação no seu telefone, dizendo que há uma mensagem nova, um ensinamento novo, um trabalho novo naquele canal. Deixa lá seu like, deixa seu comentário, compartilha com as pessoas se esta fé, se este ensinamento colabora com a sua fé. Então, compartilha com outras pessoas. Isso é uma forma de você me ajudar a pregar, ensinar a palavra de Deus. Então, vamos dar início aqui hoje a esta primeira parte dessa série de lives que tem como título Os Profetas de Israel, a espiritualidade da Torá e o chamado ao retorno à aliança. Esta era a fé dos profetas e esta era a missão deles. Viver a espiritualidade da Torá e chamar Israel constantemente para retornar, fazer uma techuvá, que significa conversão, retornando para a aliança estabelecida entre Deus e Israel, através de Moisés lá no Sinai. Introdução. Uma leitura cuidadosa dos profetas nos faz enxergar, nos mostra que eles, os Nevilim, não fundaram uma nova religião. Então, a religião judaica não foi fundada pelos profetas. Nenhum profeta fundou religião nenhuma. Nem propuseram uma expressão de fé diferente daquela revelada lá no Sinai. Então, nenhum profeta pregou contra a lei de Moisés ou as instruções de Deus, chamada de Torá.
porque essa expressão lei de Moisés, ela não é uma expressão correta. Ela é uma expressão cristã e muitas das vezes pejorativa para falar daquilo que é a primeira aliança, né? Que é a aliança que não foi revogada por Jesus, que não foi anulada por Yeshua, mas ela foi vivida pelos profetas. A missão maior dos profetas, entenda isso, era chamar as pessoas a se vincular a Deus através dos ensinamentos da Torá. Continuando. Sua missão, a missão dos profetas, consistia em conclamar Israel ao retorno a Brit, ou seja, a aliança. Brit significa aliança em hebraico. Estabelecida entre o Eterno e o seu povo por meio de Moisés. Então, esta Brit, esta aliança, foi feita com Deus e Israel, tendo como mediador dessa aliança Moisés. Deus escolheu Moisés para ser este representante, este mediador. É como quando uma pessoa recebe uma intimação de um juiz e ela já diz assim, olha, traga o advogado para te representar. Aí vai lá a pessoa que é intimada perante o juiz e ela tem uma pessoa que representa ela perante o juiz ali, que é o quê? Um advogado. Um advogado é um mediador entre o juiz e uma pessoa. Né? Geralmente é alguém que cometeu algum crime. Então, Deus, ele escolhe Moisés para ser o advogado, o mediador. Israel, os israelitas, são aqueles que recebem a aliança do Eterno. E os profetas tinham a missão de estar sempre atuando como porta-vozes de Deus perante Israel, levando Israel a enxergar a aliança, levando Israel a enxergar a vontade de Deus, chamando Israel para o retorno à Torá. E eles não falaram contra a lei de Moisés, contra a aliança, contra a Torá, de forma nenhuma. Eles não criaram nenhuma denominação, igual hoje nós temos várias denominações, cada uma com um estilo de pregação, de religião diferente da outra. Não. Os profetas pregaram baseado na Torá. A mensagem dos profetas era uma mensagem toraísta. Era uma mensagem baseada nos 5 primeiros livros da Bíblia, porque não existia nenhum outro livro na época dos profetas, a não ser, né, que eles seguiam, que eles tinham como fonte para pregar as suas mensagens, a não ser a Torá. Mais tarde, né, foi vindo a inspiração para as mensagens deles e foi surgindo os livros que eles escreveram, como o livro de Isaías, o livro de Ezequiel, o livro de Jeremias, o livro de Naum, o livro de Oséias, o livro de Daniel, enfim, o livro dos profetas foi surgindo depois. Mas a Torá, ela foi entregue não por nenhum profeta, ela foi entregue por Deus lá no Sinai, nas mãos de Moisés, através das 2 tábuas de esmeralda, contendo 5 normas, 5 regras que normatizavam a relação de homem com homem e 5 normas, regras, mandamentos que normatizava a forma do homem, do israelita, se relacionar com Deus. Por isso que tem 2 tábuas. Leis morais de serviço a Deus, de relação com Deus, e leis morais de serviço do homem e de relação do homem com outros homens. Por isso que existe 2 tábuas, cada uma com 5 mandamentos. Relação entre homem e Deus, relação entre homem e homem. Os profetas pregaram, ensinaram e chamaram a atenção do povo de Israel com base nestas regras. Agora, existem outras dezenas
de ensinamentos que Deus deu a Moisés, que está contido em Gênesis, em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, além dos 10 mandamentos. Então é muito importante para você, para mim, para nós entender isso. E era com base na Torá, nestes 5 livros que os profetas pregaram. Sua missão consistia em conclamar Israel um retorno à brita estabelecida pelo Eterno ao seu povo por meio de Moisés. Os profetas combateram tanto a idolatria, o avodazará, quanto uma religiosidade vazia, baseada em rituais mortos. Eram praticados sem transformação moral e espiritual. Então eles combatiam isso. A tônica da mensagem dos profetas era pregar contra a idolatria, contra o paganismo assimilado e praticado por Israel, através do convívio dele com as demais nações. Todas as vezes que eles assimilavam a fé dos povos, entrava um profeta dizendo: vocês estão errados. Vocês não podem fazer isso. Nós temos o nosso código. Deus nos deu as regras. Vocês não podem adorar outros deuses. Vocês não podem invocar os mortos. Vocês não podem adorar deuses criados pela mão do homem. Vocês não podem consultar os mortos. Vocês não podem praticar a feitiçaria. Vocês não podem envolver-se com os deuses das nações, com os costumes das nações. Esta era a tônica da mensagem dos profetas. Outra coisa que eles combatiam era uma religiosidade vazia, desprovida de transformação espiritual, moral e espiritual. Eles não aceitavam. Eles combatiam. Por quê? Porque eles estavam sendo levantados por Deus para isso. Eles estavam sendo levantados para uma prática religiosa fruto da imaginação do homem e das nações, porque cada povo daquela época que não conhecia o Deus de Israel inventava uma forma de adorar a Deus. Inventava um código, uma forma de adorar a seus deuses, de adorar as suas divindades, muitas das vezes fruto da criação, da invenção fértil da mente humana. Então os profetas tinham essa missão. Eles pregavam contra a idolatria, chamavam Israel para retornar para a Torá, para obedecer à verdade, porque a Torá era a verdade. A Torá foi entregue por Deus. A Torá já existia no céu antes de Deus descer do céu e entregar ela no Monte Sinai. A Torá, ela rege também o céu, ela rege também o mundo espiritual, ela rege a dimensão onde Deus habita com seus anjos. A Torá já podia ser vista, encontrada. Foi uma das primeiras coisas que Deus criou. Antes de criar o homem, antes de criar o ser humano, Deus já tinha criado 7 coisas, 7 maravilhas. E uma dessas maravilhas era a Torá. Entenda isso. Então não foi uma invenção de Moisés, já existia. Era um código que já regia o céu. Deus tira do céu e coloca na mão de Moisés um modelo, um código de regras, um estilo de vida que já rege os seres celestiais. Entenda isso. Então os profetas viveram isso. Chamaram Israel a viver isso. Quando eles saíam fora, os israelitas saíam fora e eles chamavam Israel para retornar para as práticas da Torá. Entendam isso. Continuando. Primeiro ponto aqui do nosso ensinamento é o seguinte: fundamento sistemático da mensagem dos profetas. A mensagem deles tinha um fundamento. A mensagem deles estava fundamentada em algo. Vamos ver
qual era este fundamento no qual estava enraizado a mensagem dos profetas. A Torá apresentada o padrão de vida da aliança. Então, o padrão de mensagem profética dos profetas era a Torá. Portanto, que hoje, já quero até deixar isso aqui gravado. Todo aquele que está em algum púlpito por aí, se dizendo profeta, ou que está atrás de uma tela, pregando, ensinando, igual eu estou aqui, que se diz ser profeta, não que eu me diga como profeta, não que eu esteja dizendo que eu sou um profeta, mas falo por outras pessoas que se dizem profeta por aí. Se ele tem uma mensagem contra a Torá, ele não é profeta. Se a mensagem dele não está fundamentada na Torá, ele não é profeta. Se ele prega o evangelho, se ele prega uma religião, se ele prega uma mensagem cristã, mas não tem a Torá, ele não é um profeta de Deus. Ela não é uma profeta de Deus. Seja ele pastor, presbítero, evangelista, seja rabino, roxo, seja lá quem for. Seja diácono, seja missionário, missionária, está pregando, está ensinando, está falando que está sendo usado por Deus, mas está falando contra a Torá, é profeta mentiroso, enganador, falso profeta, porque o verdadeiro profeta, o profeta bíblico, e os profetas existem hoje, segundo Deus, também. Hoje, em 2026, existe profeta. Mas todo verdadeiro profeta de Deus, hoje, ele vai pregar com base na Torá. Está pregando contra a Torá? Está pregando mentira, heresia, e não é servo de Deus. Então, a mensagem dos profetas, verdadeiros profetas lá daquela época, ela tinha como fundamento a Torá. A Torá, eu vou ilustrar para você o que é a Torá. Quando se vai construir uma casa, um prédio, alguma coisa, nós temos o alicerce, em cima do alicerce, as paredes e a finalização das paredes é o quê? Vou pegar essa quipá aqui para simbolizar. Quando se constrói a parede, se coloca o que em cima dela para não chover lá em cima? Um telhado. Então, entenda bem. Minha mão direita aqui, ó. Alicerce. Vem sobre o alicerce as paredes. E vem sobre as paredes o quê? Os telhado. Então, telhado, paredes e o quê? Alicerce. Aí nós temos um edifício. Leia Efésios 2 e você vai ver essa comparação sendo usada pelo apóstolo Paulo de um edifício aonde está fundamentado sobre a Torá, os profetas, que representam a parede, e essa cobertura final aqui é os ensinos de Yeshua, o Messias. Ó, entendeu? A Brit Hadashah, a nova aliança. Entenda essa comparação. Se alguém prega contra a Torá, se alguém impõe outro fundamento que não é a Torá, ele não é um profeta de verdade e ele está pregando contra a própria Bíblia. Sabe por quê? Porque já está estabelecido. O edifício começa com a Torá. A Torá é a fonte de pregação de todo verdadeiro profeta. Deveria ser de todo pastor, missionário, presbítero, evangelista, mestre. Toda pessoa que prega em nome do Deus de Israel deveria e deve pregar com base na Torá, que é o quê? Meus irmãos, com todo perdão, você que está me assistindo, o evangelho de Yeshua não é nada mais, nada menos do que a interpretação da Torá e o ensino, de acordo com a vontade de Deus, da Torá verdadeira. Yeshua é a Torá verdadeira. A Torá de carne.
O evangelho, que as pessoas chamam de a palavra de Jesus, de Yeshua, que as pessoas chamam de o evangelho, não é um outro código de leis, de regra, de religião. Não é uma outra pregação. Eu tenho um ensinamento, 10 aulas, né? Esse não está disponível em nenhuma rede social, chamado O Cumprimento da Torá dentro da Bíblia, da Brit Hadashah, ou daquilo que as pessoas chamam de o Novo Testamento. Ele tem como proposta mostrar que toda a Torá foi vivida por Yeshua e por seus discípulos, e que nós encontramos nas páginas da Brit Hadashah, aquilo que as pessoas chamam de um Novo Testamento, todos os ensinamentos da Torá, de maneira que Yeshua não descumpriu, não aboliu, não desvalorizou, ele pregou, ensinou, viveu os ensinos da Torá de uma forma profunda. E lá tem exaustivamente, são 10 aulas. Cada uma tem de 50 minutos a 1 hora e 10 por aí, de ensinamento, mostrando isso com uma quantidade de versículos e de citações históricas do passado muito grande. Então, meu querido, é falta de conhecer. Então, os profetas tinham como fundamento o quê? A Torá. Eles pregavam com base na Torá. Continuando. Os profetas constantemente apelam a este padrão da Torá, constantemente, né? Eles não pregavam religiosidade. Nunca se vê um profeta dizer, nenhum livro dos profetas diz a seguinte expressão, abandonem a Torá. Não existe. Muito pelo contrário, voltem para a Torá. Se enquadrem na Torá, né? Retornem à Torá, né? Malaquias 4:4 diz: lembrai-vos da Torá de Moisés, né? De Moshe, meu servo. Segundo o comentarista Rashi, que é um rabino antigo, olha o que ele escreve. Este texto reafirma que a revelação do Sinai continua sendo a referência normativa para Israel. Então, qual é o padrão normativo de conduta religiosa que Deus deixou para o seu povo seguir? A Torá. Tem outra coisa? Não. Não é o Corão. Não é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o livro de Mormons. Não é, de acordo com a configuração cristã, o Novo Testamento. É o quê? A Torá. Só para você ter a noção, o próprio Jesus que você tanto ama dentro do cristianismo, ele obedeceu a Torá à risca. Ele usou a Torá à risca para pregar o seu sermão. Você quer um exemplo? É só você ler o capítulo 5 de Mateus. Torá pura. Torá pura. Yeshua usou a Torá do começo ao fim no capítulo 5, no sermão chamado Sermão do Monte. Quer outro exemplo? Os discípulos de Jesus, de Yeshua, eles pregaram Novo Testamento? Não, o Novo Testamento não existia na época deles. Eles pregaram o Evangelho? Não, eles pregaram a Torá e os profetas. Era a única fonte de revelação que eles tinham naquelas épocas. Te falo outra coisa para você ficar mais arrepiado ainda. Se Yeshua, que você chama de Jesus, e ele é o Messias, sim, ele é o Messias. Ele é o Messias, sabe por quê? Porque ele foi obediente à Torá à risca. Se Yeshua, Jesus, tivesse desobedecido à Torá, ele não era o Messias. O verdadeiro Messias tem que obedecer
Tem, é profético. Está na Bíblia. Está na Torá. Ele tem que obedecer à Torá. Então, Yeshua é o Messias simplesmente porque ele viveu, ele obedeceu 100% os ensinos da Torá. Se você quer ser um servo de Deus, quer fazer parte do povo da aliança, você tem que obedecer a Torá também. Eu tenho que obedecer a Torá também. Da mesma forma que Yeshua, o Filho de Deus, obedeceu. Ele é o Messias. Se eu quero ser Israel, se eu quero ser povo de Deus, se eu quero salvação, eu preciso obedecer as regras que Deus entregou ao seu povo. Quem me salva é Yeshua. Ele é o Salvador. Mas eu preciso viver a Torá não para ser salvo, mas porque o único Deus Salvador estabeleceu esta regra, esta norma para mim viver de acordo com ela, sendo eu povo de Deus. Sendo eu Israel. Porque Deus olha desde o céu e vê um povo. Sabe qual que é esse povo que ele vê na terra? Israel. A igreja é uma criação das pessoas. Deus vê aqueles que fazem parte da igreja, que receberam a salvação por intermédio de Yeshua, como Israel. É só você ler Romanos, que você vai entender isso, capítulo 11, e você vai entender isso direitinho. Em momento algum, Paulo fala de igreja ali. Ele fala de Israel e de um povo que é enxertado a Israel, em Israel, como jambuzeiro bravo, que são os goim convertidos, que agora já não são mais goim, são ger. O que é um ger? Existe 3 expressões que as pessoas precisam conhecer. Um Yehudim, que é um israelita, um judeu. Nato, que vive, nasceu de mãe e pai judeu. Israelita, hebreu. Existe um goim, que é o quê? Um não judeu, que vive nas nações. Um pagão. E existe um ger. O que é um ger? Um ger é um goim, um gentil, que reconhece o Deus de Israel como seu Deus, que reconhece a Torá como norma e coloca ela em prática. Então ele é enxertado na videira, na oliveira, no povo de Israel, em Israel, como jambuzeiro bravo, e passa a produzir fruto agora por causa da fé, por causa de Yeshua, por obedecer os mandamentos, por se infiltrar, né, na fé de Israel, através da sua fé pessoal, e se vincula a Israel, é enxertado pelo Espírito desta maneira. Então, queridos, entenda bem isso. Entenda bem essas verdades. Então, vamos lá. Aqui, então, Malaquias 4,4 fala: tornem a Torá, lembrai-vos da Torá de Moisés, servo de Deus, meu servo. Segundo o comentarista Rashi, este texto reafirma que a revelação do Sinai continua sendo a referência normativa para Israel. Não é Novo Testamento. Não é nenhum outro tipo de livro aí religioso. É a Torá. É a Torá. Vamos lá. Ponto 2 aqui. Espiritualidade versus religiosidade. Entenda isso. O maior propósito meu com esta série de live que já terminou, que está iniciando, mas mostrando agora a ótica de prática de vida dos profetas. Que eles viveram a espiritualidade e não religiosidade. Os profetas não rejeitam sacrifícios. Os profetas não rejeitam sacrifícios ou festas ordenadas pelo Eterno. Eles não rejeitaram isso. Eles ensinavam estas coisas. Né? Rejeitam a hipocrisia. O que os profetas rejeitavam? A hipocrisia.
Porque naquelas épocas existiam os sacrifícios. Hoje não existe mais, porque o sacrifício do sacrifício já foi feito, que é o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Yeshua. Todos os sacrifícios de animais lá naquelas épocas dos profetas apontavam para o sacrifício de Yeshua, que é um sacrifício único, insubstituível e incomparável. Se eu pegar uma galinha, um bode, uma ovelha, fazer um sacrifício, fazer uma oferenda hoje, eu estou pecando, porque o sacrifício já foi feito. Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único capaz de me lavar, me remir, me purificar, fazer capará, que significa expiação, dentro da língua hebraica, por mim, é o sangue de Yeshua. Então, o que os profetas rejeitavam? Naquela época existia o sacrifício, né? Eles não rejeitavam, não pregavam contra os sacrifícios, contra os rituais daquela época. Eles pregavam contra a hipocrisia. Isaías 1, do 11 ao 17, denuncia o culto sem justiça. Ou seja, um culto feito de qualquer maneira. Um culto desprovido de espiritualidade. Um culto desconexado do espírito. Mecânico, morto, morno, frio, gelado, ritualista, sem a presença do espírito. Isaías, então, capítulo 1, versículos 11 a 17, condena isso. Amós 5, 21 a 24, exige que a justiça corra como um rio, para que Deus aceite os sacrifícios. Então, assim pregava os profetas, né? Então, é exigido mishpat. O que significa mishpat? Justiça, retidão, coerência com a vontade de Deus, feito segundo o Espírito e não mecanicamente, ritualmente, friamente, de qualquer maneira. Então, tem que ter mishpat, justiça, tem que ter sedaká, que significa retidão, né? Dentro da língua hebraica. Para Deus aceitar algo, tem que ter essa sedaká, retidão. Hesed, que significa bondade, lealdade. Emuná, fidelidade, fé. Estes valores estão presentes na Torá e são reafirmados pelos profetas. Então, meu amado e querido que está assistindo essa transmissão de hoje, esta é a primeira transmissão desta série de lives que tem como título Os Profetas de Israel, Espiritualidade da Torá. Era o que eles viviam e o chamado ao retorno da aliança, né? Então, aqui o nosso querido irmão João Carlos Vicentini. Shalom para você, meu querido irmão. Ele escreve aqui algo muito importante. Eu quero replicar para vocês. Os profetas duraram até o último dos profetas, que foi quem? Yohanan. Seu xará, né, meu irmão João? Yohanan Hamatzbil, que significa João o Imessor, conhecido como João Batista. O primeiro dos profetas foi Moisés, pode-se dizer assim. E o último deles foi bíblico, né? João Batista. Mas o mesmo espírito de profecia ainda toma homens e mulheres hoje. O mesmo espírito de profecia, o mesmo espírito profético ainda atua hoje, porque este dom profético ainda não se perdeu no tempo, não se desvaneceu como fumaça. Deus ainda atua na terra através de profetas. Deus ainda tem seus porta-vozes, aqueles que pregam a sua palavra de acordo com a Torá, que vivem em santidade, justiça, retidão, que santificam as suas vidas. Vou encerrar a live de hoje, agradecendo a participação dos irmãos e te convidando a participar nos próximos domingos, que vai ser a sequência dessa série de lives com o mesmo tema,
a partir das 19h30, todos os domingos. Pai eterno, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam beshem Yeshua HaMashiach. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Seja louvado o teu nome santo. Abençoe as pessoas que estão assistindo esta live, essa transmissão, e todos os que vão assistir posteriormente. Que possamos compreender a sua vontade. Que as pessoas possam compreender a intenção destes ensinamentos. Colocar em prática sua vontade, sua palavra, entender, compreender a sua vontade plena para a vida delas, Pai. No nome de Yeshua, amém. Shalom e boa noite a todos.